Meio-dia mais 18 minutos, hora das notícias da Metrópole de Campinas. E olha só, hein? Psicólogo, aluno de doutorado em clínica médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o Daniel Paixão Pequeno, em parceria com o orientador, o Gustavo Jacob Lourenço, ele criou um roteiro de história em quadrinhos que se baseia em experiências no ambulatório de oncologia do Hospital de Clínicas, que é o HC da Unicamp. A história apresenta a vida de um paciente com câncer de cabeça e pescoço. A HQ foi lançada e você confere agora nesta reportagem. Desumano é uma história em quadrinhos que traz parte das vivências em um ambulatório de oncologia, apresentando a vida de um paciente. Mas Daniel, psicólogo e aluno de doutorado em clínica médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, quis ir além dos clichês de histórias com a temática câncer e se aprofundou no sofrimento humano. De acordo com o orientador e biólogo do Laboratório de Genética do Câncer, também da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a proposta do livro é apresentar o ser humano em suas inúmeras facetas. O Daniel comentou que ele tinha uma ideia de montar um roteiro de história em quadrinhos sobre o que ele já vivenciou nesse ambulatório, né? Como que ele atendeu esses pacientes, como que são esses pacientes aqui da Unicamp. E foi aí que ele fez esse roteiro, discutimos, né, o texto, ele me mostrou o texto, e aí chegou numa parte do texto que seria a parte final, né? O que a gente ia fazer no final, né? A gente ia ter um final feliz, né? Ou um final realmente mais, vamos dizer assim, um pouco mais realista. Então a gente tentou fugir desse final feliz, dessas histórias de câncer, e resolveu fazer um final diferente. E aí ele encontrou o Batata, né, que o nome dele é Rafael, é o Batata sem umbigo, né, o perfil dele, que desenhou muito bem, assim, ele transformou isso de uma maneira realmente muito, muito realista do que nós pensamos, o que se passa aqui no ambulatório, né. E foi aí que surgiu o quadrinho, né, que é o Desumano. Abordando temas como traumas na infância, atendimento no Sistema Único de Saúde, alcoolismo, histórico de câncer na família, adesão a tratamentos, qualidade de vida dos familiares, entre outros, Desumano trata de um material que vai além do artístico. O autor da HQ e psicólogo contou que foi inspirado por essas vivências e pelo contato com os pacientes, familiares e profissionais de saúde. Daniel ainda disse que pela primeira vez escreveu uma história em quadrinhos, processo que ocorreu durante a pandemia. A partir disso eu criei esse roteiro, não é baseado em nenhum paciente específico, mas sim, como você comentou, nessa vivência que eu tive durante o meu tempo no ambulatório de oncologia. E a partir disso a gente tentou fazer uma divisão, não somente contar a história de um paciente com câncer, mas sim trazer todo o contexto dele familiar, desde a infância, da vida adulta, e o que trouxe ele até esse momento do diagnóstico e o que acontece após isso. Sobre a questão emocional também dos seus familiares, eles passando por atendimento psicológico, o paciente negando esse atendimento psicológico, toda a relação tanto com a comunidade, com a sua parte social, como dentro da sua família. Então a gente tentou trazer esse contexto bem geral sobre a vida desse paciente. Bom, eu gosto bastante de história em quadrinhos, eu acho que era uma forma mais lúdica de trazer realmente essa história. Então eu escrevi o roteiro, procurei como que se escrevia, né, um roteiro de quadrinho, então você tem que descrever o que está acontecendo em cada quadrinho além do texto, então achei que seria a melhor forma de trazer isso. E como também foi feito na pandemia, eu toco, sou músico, então além disso, no começo do quadrinho tem um QR Code que leva a uma plataforma que eu escrevi uma trilha sonora, então para ser ouvida durante a leitura do quadrinho. Os fundamentos da HQ são do estilo Graphic Medicine, que apresenta em um contexto lúdico a possibilidade de uso acadêmico. A ilustração é de Rafael Dias, artista e ex-aluno do curso de História da Unicamp, que é conhecido como Batata sem umbigo. Já existe essa parte da literatura que é o Graphic Medicine, que são quadrinhos em medicina. Então, a partir disso, eles trazem algum tema, contam uma história, mas dentro dela também esses conceitos que querem ser passados. E a gente tentou fazer isso
aqui também. Então a gente passa da infância dele sobre adversidades na infância, como abuso físico, abuso emocional, depois na vida adulta abuso de drogas, cigarro, bebida. Na vida adulta, quando tem o diagnóstico, também a gente traz informações sobre o diagnóstico, questões também sobre o adoecimento emocional dos familiares, então luto antecipatório, todas essas questões mais de teoria mesmo, a gente tentou trazer isso junto no quadrinho para também poder ser usado na parte acadêmica. O surgimento do câncer na região da cabeça e pescoço tem fatores de risco bem definidos pela literatura médica. Os principais são uso abusivo de bebidas alcoólicas, hábito de fumar tabaco e contato com o vírus HPV. Apresentar esse sofrimento assim o máximo do que a gente observa, porque só o paciente realmente sabe o que ele está passando ali. Então é meio que em segunda mão o que a gente percebe a partir disso a gente tentou trazer. Quando você vai estudar câncer, mas você nunca teve dentro de um ambulatório, tem bastante romantização. Você fala, nossa, eu vou ajudar, vai ser tão bom e tudo mais, e você entra e você vê coisas bem difíceis, assim. Quando você bate a teoria com a prática, os primeiros dias no ambulatório são dias bem complicados. Então, realmente, a gente tentou trazer o máximo de clareza do que realmente é para tentar desmistificar ou desromantizar um pouco dessa prática, porque tem muita beleza nisso, de você realmente conseguir ajudar um paciente, de estar junto dele em alguns momentos, que não é o tratamento, não é nada, mas é assim a humanidade, a proximidade que você tem com a outra pessoa, que é isso que vai importar naquele momento. A psicóloga responsável pelo serviço de psicologia do Ambulatório de Oncologia do HC, Carla Cristina Gaspar, foi convidada por Daniel e Gustavo para escrever o prefácio da história. Carla trouxe toda a sua experiência na psicologia e sua relação com a arte para o início da obra, com a clareza e delicadeza necessárias. Com essa experiência como psicóloga, a gente pôde contribuir, não é, com algumas compreensões para além do câncer, na verdade, né? Fatores assim de prevenção, como a questão de violência doméstica, porque ter algum etilista, né, na família pode acontecer de ter um ambiente mais caótico e isso trazer questões para a saúde mental, não só o adoecimento pelo câncer. Como toda arte, né, ela traz uma questão humana muito, muito importante. Então, aqui a gente da saúde, cada área vai poder olhar para esse quadrinho e trabalhar questões específicas. A profissional acredita que o material será capaz de promover discussões em diversas áreas do conhecimento e esferas sociais. Psicólogos, né, que já trabalham na rede, em prevenção, também poderão assim, utilizar esse material como uma situação de trazer reflexão, conscientização para a população, né? Que de repente procurar um posto de saúde, um centro de saúde. E a parceria entre as áreas da biologia e da psicologia para a criação da obra tem trazido muitos ensinamentos e a possibilidade de ajudar outros pacientes do ambulatório. Tenho aprendido bastante, né? É uma área que eu também tenho interesse, que eu gosto. Né? Acredito que para o Daniel é a mesma coisa, né? Uma área da biologia, da genética, né? Que na verdade são áreas que se estão interligadas, né? Da biologia, enfim, tudo mais. Então isso foi muito, muito, muito importante para a gente. Acho que para o próprio programa de pós-graduação, para a própria pesquisa aqui na Unicamp, né? Tá fazendo essa junção das áreas, das diferentes áreas. O dinheiro arrecadado que a gente espera desse quadrinho, a primeira coisa que a gente quer fazer é trazer essas cartilhas do programa que estão no formato digital, no site do HC, no site aqui da FCM, levar isso físico lá para o ambulatório. Então a gente já está pensando nessas questões mais práticas de como realmente ajudar e auxiliar com esses pacientes. Trabalho realmente muito bacana.